Fala turma, tudo bem? Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Fala Tio, hoje com mais um convidado especial, o Dr. Arthur Rivas aqui com a gente. Antes de tudo, queria agradecer aí ao Sou Concurseiro, nosso preparatório para cursos militares, nosso delegado Fábio Silva, muito obrigado desde já por ceder aqui o estúdio pra gente. Agradecer aqui a nossa amiga Samantha Castro, trouxe algumas delícias aqui pra gente. E hoje o assunto é bem interessante, vamos falar de alimentação, falar de hábitos, comportamentos. E nada mais, nada menos, eu trouxe aqui o cara para falar com vocês. Ribas, seja muito bem-vindo, mais um Pod Fala Tio. Se apresente para a nossa turma, por favor. Muito obrigado, Stefson. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que é fundamental, né? Acho que todo mundo faz suas refeições diárias, então todo mundo está sujeito aos impactos da alimentação na vida, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer sobre isso. Eu sou médico, né? Certo. Trabalho, tenho pós-graduação em nutrologia, também tenho uma formação na área de medicina preventiva. Então, basicamente, nossa área é manejar, né? Prevenir e tratar doenças relacionadas à alimentação, à nutrição e doenças que podem ser ocasionadas ou podem ser prevenidas a partir da alimentação. Então, isso que a gente vai falar faz parte do dia a dia, né? Do que a gente atende todo dia na clínica, né? Pessoas, seja com problema de peso, né? Seja com outros problemas mesmo já decorrentes dos hábitos alimentares. Então, tudo isso faz parte da nossa rotina de manejo ali diária. Mas você estava conversando aqui agora, por trás do microfone, né? E eu te fiz justamente essa pergunta, né, para o nosso público, a diferença sobre nutricionista e o nutrólogo, né? Sim. Nutricionista, ele é um profissional formado em nutrição, é o profissional muito mais habilitado para tratar da parte de dieta, né? Então, a prescrição dietética é mais de responsabilidade ali do nutricionista, e o nutrólogo, ele maneja mais as consequências fisiológicas, as manifestações metabólicas, digamos assim, do corpo como um todo, relacionado à alimentação. Então, ele tanto pode prevenir, né, quanto tratar, né, utilizando ali de vitaminas, minerais, antioxidantes, suplementos, hormônios, medicamentos, né? Então, ele lança a mão de todo um arsenal terapêutico, né, seja na parte de vitaminas, seja a parte medicamentosa ou hormonal, visando prevenção e tratamento de doenças, né? Visando tanto a parte, né, preventiva, mas eu gosto também de dizer da parte de otimização de saúde. Todas as vezes você não está doente, você assim, faz os exames, assim, não está totalmente assim, com parâmetros alterados ali de doença, mas você não se sente bem, você não está com energia, você não está com disposição, você não está com um corpo legal. Então, a nutrologia também maneja isso, né? Ela maneja todos esse arsenal visando melhorar os resultados, né, de saúde e de estética como um todo. Perfeito. E Ribas, quais são assim, as dúvidas mais comuns que chegam lá para ti relacionadas à dieta e alimentação? O que rola? O que a galera procura hoje em dia? Eu acho que antes de tudo é interessante fazer essa diferença, né, da dieta para a alimentação, né? Eu gosto sempre de dizer que existem dois momentos. Existe aquilo que você faz para chegar em determinado objetivo e existe aquilo que você faz para manter aquele objetivo. Então, chegar em um objetivo, a gente chama isso de intervenção. Então, você vai fazer uma intervenção. Isso envolve todo um conjunto de hábitos, né? E a dieta, ou seja, o manejo ali do que você vai comer visando um objetivo, a gente chama isso de dieta. Então, é algo que você vai fazer pontual, um prazo, né? Pontualmente com um objetivo, isso, com um prazo. Uhum. Então, eu quero perder 10 quilos, eu quero ganhar massa muscular, eu quero melhorar a minha saúde. Então, para cada objetivo, você vai traçar uma intervenção e depois dessa intervenção, você vai discutir a manutenção. Que aí a manutenção vai depender de hábito, vai depender daquilo que você vai fazer para o resto da vida. Então, um dos grandes erros é você não ter isso muito bem definido, assim, eu fui lá no nutricionista, ele me passou uma dieta. Aquela dieta não é para toda a vida, né? Ela é por um prazo. Aquela dieta é muito difícil, eu não consigo fazer. É impossível seguir aquilo para minha vida. Mas não era para sua vida, era pontualmente, era para atingir determinado objetivo. Então, talvez por algum objetivo específico, por um prazo específico, pode ser interessante cortar determinado tipo de alimentos. Reduzir o carboidrato, reduzir a gordura, ou reduzir... Enfim, tem estratégias que para algum objetivo específico você precisa reduzir proteína. Tem estratégia que você precisa reduzir refeições, quantidade de refeições, tem estratégia que você aumenta. Então, o manejo disso daí tudo vai variar de acordo com o objetivo. No assunto de entrar, vamos supor, o fato de eu estar me alimentando bem não significa que toda hora eu esteja corretamente nas minhas taxas nutricionais corretas. Vamos supor, ao invés de todo dia comer 4 ovos, mamão, sei lá, aveia, como, sei lá, 200 de frango, o arroz, chega uma hora onde
esses próprios alimentos Uhum. não atingem aquilo que é saudável para o meu corpo. Uhum. No caso, pode ter um excesso de proteína, Uhum. pode ter um excesso de carboidrato, um excesso de gordura, Uhum. entendeu? Pode exceder uma taxa calórica diária. Uhum. Então não significa que toda hora que eu esteja empiricamente me alimentando bem, que eu esteja numa linha correta de alimentação. Não é uma dieta. Sim. É porque existem alguns princípios. Você definir esses hábitos saudáveis também é meio complicado, né? É porque existem os princípios. Se você seguir esses princípios de alimentação, dificilmente você vai ter esses problemas. Problema de, não, estou perdendo muita massa porque a minha alimentação não é suficiente. Isso, se você seguir esses princípios, dificilmente você segue. Quais são os princípios? Quanto mais natural for possível ser a sua alimentação, e quanto mais equilibrada, né, mais saudável você vai ser. Né? Natural no sentido de evitar tudo aquilo que é industrializado, né, fritura, enlatado, embutido, enfim, alimentos, hoje em dia na ciência, a maioria dos estudos chama de ultraprocessados, né, alimentos que foram adicionados ingredientes quimicamente para transformar aquilo em um produto mais bonito, mais gostoso, mais cheiroso, mais cômodo, mais prático, mais durável. Um refrigerante sem açúcar, ele é um ultraprocessado. Né? Muita gente fala, não, eu só tomo Coca Zero. Mas é um ultraprocessado. Se você for ver, é uma água que foi adicionada ali adoçante, foi adicionado ácido fosfórico, né, corante, foi adicionado uma série de coisas, edulcorantes, para deixar aquele produto, né, bonito e apresentável e gostoso, enfim. Então, quanto mais industrializada a alimentação, é bem provável que a quantidade de nutrientes como um todo que você vai fornecer vai ser bem menor e bem abaixo daquilo que você precisa. Mas a gente pode falar um pouco mais sobre isso. E o segundo ponto é equilibrado, né, no sentido de ter uma oferta adequada, ali, um equilíbrio adequado entre proteína, gordura e carboidrato. Isso também é um assunto extenso que dá para a gente falar bem sobre isso. Mas existem alguns conceitos, né? E um dos erros bem comuns que acontece é que a pessoa não comer proteína. Ela faz um café da manhã, por exemplo, um pão com manteiga e café com leite. Cadê a proteína? Muitas das vezes é o café da manhã do brasileiro. Acontece muito. Né? Comi só um pãozinho. Não, à noite estava sem fome, comi só uma bolachinha. Cadê a proteína? Não tem. Então, hoje em dia, um dos grandes erros, né, da alimentação é o consumo baixo, né, de proteína. Um dos grandes fatores que está associado à perda de massa muscular, à menor performance, né, enfim, tem uma série de desfechos envolvidos com a baixa oferta de proteína, baixa ingesta de proteína. Né? E muitas vezes está por isso, que a pessoa não equilibra adequadamente. Enfim, e aí não tem um equilíbrio adequado ali entre a proteína em si, né, e os acompanhamentos. Entra numa pergunta minha, né? Tipo, que mudanças simples teriam mais impactos que as mudanças radicais, né? Do ponto de vista do equilíbrio, eu gosto de falar de dois conceitos. Se você seguir esses dois conceitos, né, quando a gente está falando de princípios, se você levar esses dois princípios para a sua vida, dificilmente você vai ter problemas. Por exemplo, no almoço. O que é o ideal de um almoço? Pega seu prato, metade dele, o ideal é que você coloque de legumes. Hoje em dia teve toda uma mudança da discussão ali sobre a pirâmide alimentar. Antigamente a base toda era carboidrato, pães, macarrão, trigo, arroz, feijões, batatas, enfim, as massas. E aí depois que vinham as outras coisas. Hoje a gente já sabe que o seu corpo, para ele funcionar bem, ele precisa de nutrientes, vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras. Isso aqui só é fornecido naquilo que é natural. Frutas, verduras, legumes, proteína. Então, se isso daqui é menor na sua dieta, você está fornecendo mais de quê? De massa, de coisas que só vão encher sua barriga. Não necessariamente vão nutrir o seu corpo. Então, basicamente, hoje a gente defende uma pirâmide que a base é de legumes. Legumes, frutos, vegetais e proteína. E logo depois proteína. Então, pode ter, logicamente, o carboidrato, o arroz, o feijão, a batata. Mas, hoje em dia, isso não é a base. Por quê? Eu gosto de dizer assim, que seu corpo ele precisa de um salário para funcionar bem. Esse salário é pago em nutrientes. Ninguém gosta de trabalhar com salário atrasado. Nosso corpo é a mesma coisa. Então, se eu não pago esse salário para o meu corpo, eu não tenho como exigir dele energia, disposição, funcionamento, né, muscular adequado, eficiência muscular, raciocínio, memória, imunidade. Então, todos esses aspectos eles são secundários ao salário que você paga para o seu corpo, ao fornecimento adequado de vitaminas, minerais, nutrientes, antioxidantes para o seu corpo. Se você não fornecer isso, você não tem como exigir. Então, você vai pagar algum preço. Então, aquilo que a gente está falando, por exemplo, de dieta e alimentação para a vida, né? Só te interromper, eu costumo, geralmente na parte do emagrecimento, só
já adiantando aqui um bloco, já que eu tô nesse assunto, eu costumo até dar esse conselho pro pessoal. Faz assim, cara, se para emagrecer, eu passo 9 horas com fome. Só Sim. tomo meu café, eu só janto. Falei, cara, eu acho que tá fazendo meio que errado. Sim. É o caso do salário. Sim. A gente fala, mas por quê, tio? Não é melhor? A minha amiga perdeu, assim. Falei, cara, é o seguinte. Se você deixa o teu corpo, vamos supor, 9, 10 horas com fome, ele entra em estado de alerta. Sim. Certo? Verdade, vai perder muita coisa, que tu não tem noção. Sim. Só que é o seguinte, você viu, pô, tá secando, você vai lá e vai pegar aquele salgadinho boliviano. Põe só um daquele pra dentro. Você fala, nossa, só um salgadinho. Pois é, amigo. Só que é naquele momento que o corpo ele fala assim, é o seguinte, segura aí que eu não sei quando esse doido vai comer de novo. É isso mesmo. Aí vai pra reserva, vai açúcar, ele estoca. E na verdade você vai virar aquele gordo que fala, caraca, bicho, mas eu não comi nada, eu só peguei um boliviano. Porque na verdade você deixou o salário atrasado. Deixou o salário atrasado. E depois, quando, em vez de você pagar o salário, você ainda pegou emprestado do seu corpo, né? Porque o boliviano, né, digamos assim, o salgado, ele é uma mistura daquele primeiro bloco lá que a gente falou, de ingredientes que geram efeitos negativos no corpo. Então, todo alimento que contém, aí entra uma classe de alimentos que são os refinados. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente consome refinados no nosso dia a dia. O que é o refinado? Trigo, açúcar e óleo. Esses três aqui, eles são responsáveis por grande parte das doenças que a gente vê hoje. Não quer dizer que você não possa comer um trigo, não quer dizer que você não possa comer, eventualmente, alguma coisa que vá ao óleo, não quer dizer que você possa comer nada que vá ao açúcar. Porém, esses três juntos, de forma refinada, eles têm um impacto negativo no corpo maior do que na forma integral. O nosso corpo, ele sabe lidar com aquilo que é o integral. Aquilo que é o refinado. O que é o refinado? É quando eu superconcentro um composto frente a algo que é integral. Se você for lá para a Bolívia, num país de grande altitude, eles vão lhe dar uma folhinha de coco para você mascar para melhorar a sua oxigenação cerebral. Ou seja, o alimento integral, ele tem efeito benéfico no corpo. Mas se eu pego esse item que é integral e eu refino, eu faço uma droga que é a cocaína, com todos os seus males para o corpo. Trigo refinado, açúcar refinado e óleo refinado seguem esse princípio. Você submete aquilo que é integral a todo um refino, e muitas das vezes esse refino é químico, você usa substâncias químicas para refinar isso, e você consome isso de manhã, de tarde e de noite. Você bota pãozinho de manhã, um macarrãozinho no almoço, e à noite um sanduíche, na noite uma pizza. Aí trigo. Esse é o famoso chute no balde no cardápio, né? E tem aquilo lá que você falou, às vezes a pessoa passa um tempão sem comer, enfim, aí vai desencadeando uma série de alterações aí no seu sistema de recompensa, chega à noite você não consegue pensar em outra coisa que não comida, né? E aí você vai estar muito mais tendencioso à comida que a gente chama de comida hiperpalatável, né? Comida que ativa muito ali seu sentido da recompensa, que é o doce, aquilo que é muito doce, ou aquilo que é muito gorduroso ali. Então, é muito difícil você seguir uma alimentação certinho se você faz a manhã e a tarde errado. Então, ou se você não comer nada, tem situações que o jejum pode até ser algo benéfico, mas desde que é algo controlado, algo orientado, bem acompanhado. O que seria, vamos supor, uma janela padrão para um jejum? É um conceito que ele assim, varia muito de pessoa a pessoa, mas geralmente você começa ali com 12 horas de jejum, né, geralmente contando o horário que você dorme. Nesse período, se você não tem nenhuma outra alteração metabólica forte, por exemplo, uma pessoa que está com peso muito elevado e que ela tem uma tendência a uma alimentação muito desregulada, com farinha refinada em grande quantidade, ela tem uma insulina, geralmente, ela tem um processo de resistência à insulina. A insulina é o hormônio que o corpo libera para dar conta do açúcar. Tudo que você come de massa, né, carboidratos, vai virar açúcar no final das contas. Quem é que cuida desse açúcar que você consumiu? É a insulina. Só que se para a insulina dar conta do açúcar, o que ela faz? Ela não deixa você consumir as suas gorduras como fonte de energia. Então, ela aprisiona a gordura, ou seja, ela não deixa você emagrecer, isso se ela estiver descontrolada. E ela, para quê? Para que o seu corpo direcione os esforços de produção de energia a partir da glicose, para que ela tire o açúcar da corrente sanguínea. Então, uma pessoa que faz jejum, mais aquilo que você falou, quando vai comer, come errado, come um salgado, come um refrigerante, come... enfim, eu não tomo café, doutor. Tudo bem, mas aí quando você vai almoçar, você chega no almoço com muita fome ou você chega e consegue comer normalmente a proteína, uma salada, um arroz, um feijão? Porque se você descontrola, se você, quando vai comer na primeira refeição pós-jejum, você bota algo que vai fazer um pico de insulina, você vai dificilmente emagrecer assim. Então, a janela ela pode variar, pode ser 12, pode ser 14, pode ser 16, tem jejum até de 24.
porém o que importa é o contexto como um todo, né? A pessoa não pode, por exemplo, sair do jejum com algo que vai superestimular a insulina, vai botar ali um refrigerante, vai botar ali uma farinha branca, né? Um pão. Ah, não, vou sair do jejum só com uma bolachinha. Se você for ver uma bolacha creme crack, ela é farinha de trigo, sal e muitas vezes óleo. Então, você não tem nada de nutriente ali, você ainda tem farinha de trigo refinada, que vai fazer um pico. Se eu como demais no sítio, olha, com um cafezinho. Bolacha motor, bolacha de motor, né? Cara, tu entrou num assunto bem legal também, que era de um outro bloco, mas já que você chegou, você tocou, não é à toa que veio o famoso Monjaro, né? Sim. Se é partida por isso. Sim. Porque vinha a bomba do açúcar, né? Sim. E eu costumo comentar isso com a galera. Cara, isso foi uma ferramenta que eu acho que de grande importância para quem realmente necessita. Sim. Né? Eu costumo falar bem assim, até quando as pessoas me procuram por orientação em emagrecimento, eu falo, cara, é uma ferramenta muito boa para quem precisa usar. Geralmente eu sou contra para quem só quer fins estéticos, porque eu acho que a cabeça não está preparada para isso. Né? As pessoas vão usando, utilizando, aí se alimentam errado a qualquer hora, porque tem a famosa ferramenta, o atalho. Opa, eu posso usar a qualquer hora. Né? Por que eu falo que para quem realmente precisa é muito legal? Eu costumo dizer o seguinte, a cabeça do gordo, quando não usa, ele quer fazer dieta, ele fala bem assim, ó, isso é um doce. Não devia comer, mas eu quero. Sim. Não é isso que ele fala? Sim. Diferente lá do Mondiaro, o cara, não devo comer e não tô com vontade. Entendeu? Mas para quem precisa. Sim. Certo? Então acho que é isso. Eu acho que a indústria, quando viu, fala, cara, o açúcar é o vilão da galera também. O açúcar é o que faz a galera ficar mais gordinho, obeso. Então partiram com uma fórmula mágica, uma ferramenta importante, que a galera devia se tocar, né? Que é justamente sobre a pirâmide que você falou. A quantidade de ingesta de massas, de pão, de açúcares, que faz a sociedade chegar hoje num nível de obesidade que praticamente o Brasil comanda também, né? Sim. Então, cara, muito interessante. 2 a cada 3 brasileiros têm algum nível de sobrepeso e obesidade. É? E quem não é sobrepeso e obesidade pelas estatísticas, provavelmente tem alguma alteração metabólica, né? Porque às vezes você tem um falso magro, né? Que é aquela pessoa que está no peso certo, mas você vai ver que está com uma barriguinha, se for medir lá o colesterol, está lá em cima, porque ela come errado. Hoje em dia, tradicionalmente, se você for olhar para os hábitos do brasileiro, são hábitos ruins. Né? Nós temos consumo de frutas, verduras e legumes lá embaixo. Né? Nosso padrão alimentar, que já não era tão bom, houve toda uma mudança de anos para cá. Né? Então, houve toda uma redução de frutas, verduras, legumes e proteína para aumento de industrializados, para aumento do refrigerante, para aumento daquilo que já vem pré-pronto. Né? Então, você falou do Monjaro. E qualquer estratégia, qualquer ferramenta usada para controle de saciedade e redução de açúcar, elas são ferramentas, né? São, como a gente está falando, são intervenções. Então, se olhar para ela como algo que vai lhe ajudar, lhe auxiliar a adotar todo um processo de mudança, lhe auxiliar no processo de mudança, né, de hábitos, de alimentação, de olhar para a alimentação, ok, é legal. Agora, realmente, você atribuir a ela a função de lhe emagrecer, aí isso é bem perigoso. Né? Primeiro porque as intervenções, elas tendem a terem, os resultados das intervenções, elas vão reduzindo com o tempo. Então, se você usou o Monjaro agora, e aí depois de um tempo você foi e engordou de novo, você for usar o Monjaro de novo, a probabilidade de você responder de forma adequada é menor. Então, você já vai ter um resultado menor. Aí a pessoa, não, mas depois eu boto de novo, aí vai responder menor. Então, você vai precisar cada vez mais de mais doses para ter o mesmo efeito. Então, isso pode gerar, ninguém deve usar um medicamento por muito tempo. Na medicina, a gente, assim, se instalou uma cultura, né, de tomar um medicamento pro resto da vida. Mas tomar um medicamento pro resto da vida, um antihipertensivo, um remédio para diabetes, um remédio para colesterol, parte do princípio que a pessoa não muda. Porque se a pessoa muda hábitos, se ela emagrece, se ela ajusta a alimentação, sono, atividade física, se ela mexe todo o ambiente que ela está inserida, muitas das vezes é possível você reverter nas situações iniciais, né, logicamente, de pressão alta, de alteração de colesterol, de alterações de açúcar, de sobrepeso, obesidade. Então, não necessariamente você precisa tomar um remédio pro resto da vida, principalmente se você está no início de um diagnóstico. Logicamente que tem situações que você vai, de fato, precisar, mas no início você consegue reverter grande parte do início dessas alterações com hábitos. Só que muitas das vezes você vai... É um grande desafio, né? Porque, querendo ou não, você tem que mudar pro resto da vida. Gosto sempre de brincar que emagrecimento, enriquecimento e construção ali de bons relacionamentos são os grandes desafios da vida.
Por quê? Porque você tem que fazer ações diárias. Não é, uma vez cheguei a ter determinado resultado, pronto, parei. Não. Vai abrir uma empresa e depois nem parar para analisar, para fazer alguma coisa lá. A empresa fecha. Vai casar e depois do casamento, não, tudo aquilo que você fazia antes de casar vai deixar de fazer. Vai dar errado, vai ter que separar. Vai chegar numa separação. Vai fazer uma dieta para você chegar num determinado peso, tomando um medicamento e depois que parar tudo, voltar tudo que você comia antes. Vai engordar de novo. Então são resultados, são desfechos que precisam de ações contínuas pro resto da vida, né? Então, é muito importante a gente sempre analisar a alimentação, não como, para emagrecer vou ter que parar de comer isso, parar de comer aquilo. Se você for olhar por esse lado, de fato ninguém quer mudar, ninguém quer deixar de ter o prazer que tem com a alimentação. Porém, se a gente olha a alimentação como uma ferramenta, eu entrei nesse mundo, nessa área, porque eu vivia cansado. Na faculdade de medicina eu trabalhava e estudava, então era uma rotina muito puxada, acordava, enfim, dormia mais 4, 5 horas por noite. Então eu acordava cansado, ia dormir cansado, no final de semana eu estava cansado. Me chamavam para fazer alguma coisa no final de semana, não, vou descansar, estou cansado. Aí eu parei para me analisar e falei, cara, eu estou me sentindo alguém com 80 anos, sendo que eu tenho 20 e pouco. Eu preciso fazer alguma coisa para melhorar isso. Ou eu preciso dormir melhor, ou preciso comer melhor. Como não dava para dormir melhor na época, eu falei, deixa eu ver o que eu consigo melhorar na alimentação para ver se eu melhoro alguma coisa. E é impressionante os resultados que melhorar a alimentação, né, trouxe para minha vida, em termos de mais energia, mais disposição. Eu passei a ser em casa o único que não adoecia, o único que não chegava reclamando de dor de cabeça, de gastrite, de nada. Então, o nosso corpo ele sempre tem essa capacidade de reagir ao salário que a gente paga para ele, né? Seja com sintomas, né, dor de cabeça, dores no geral, inflamações, né, baixa imunidade, alteração da cognição, da memória, ou cansaço ou peso. Então, tudo isso é reflexo da sua alimentação. Então, quando a gente olha a alimentação como uma ferramenta de otimização de saúde, aí as coisas vão começando a melhorar. Eu não deixo de comer aquilo que me fazia mal, aquilo que me engordava, só porque eu quero controlar o peso. Não, eu comecei a comer o saudável porque eu quero ter mais energia, eu quero ter mais disposição, eu quero ter mais disposição para brincar com meu filho, eu quero ter mais disposição para eu ter mais performance no trabalho. Você imagina, 1 hora de trabalho de uma pessoa cansada é diferente de 1 hora de trabalho de uma pessoa disposta. Imagina isso em 10 anos, imagina isso em 20 anos. Você operando a sua vida no melhor nível de performance. E imagina isso em 20 anos, você operando a sua vida com, assim, meia boca, né? No 5, 6. Eu gosto sempre de perguntar, de 0 a 10, que nota você dá para o seu nível de energia e disposição? Se você deu ali 5, 6, imagina o resultado de construir uma vida com 5, 6 de performance. E imagina que tipo de resultado você ia poder construir se fosse 9, 10. Sem a alimentação do seu lado, você não consegue performar em 9, 10. Né? Aquilo que você vai ter de resultado com 9, 10, aquilo que você busca alcançar, aquilo é motivador para você dizer não para um pão com manteiga, café com leite de manhã e tentar melhorar. E muitas vezes, que a gente está falando no início, não são nem mudanças drásticas. Você botar um ovo de manhã em vez de comer só o pão. Você botar o ovo, tentar botar uma fruta ali também, no almoço, tentar aumentar um pouco mais salada. Divide metade do prato legumes, 1/4 proteína, 1/4 carboidrato. Em vez de botar, como é que é o prato do brasileiro? Arroz, feijão, macarrão, farinha, purê, batata, maionese. Bota um pouquinho de proteína. De carboidrato, uma proteína, que é vilã. E uma folhinha de alface para dizer que tem salada. Né? Quando você vai ver, isso é desequilibrado do ponto de vista dos macronutrientes. Então, botou metade do prato legumes, 1/4 proteína, 1/4 carboidrato, você já está meio caminho andado. No café da manhã, sempre ter proteína, café da manhã e janta. Muita gente que, não, vou jantar só uma bolachinha. Isso é bem desequilibrado. Então, você botou ovo, ou aqui a gente não tem muito costume, né? Carne, peixe, frango, numa manhã, né? No Nordeste às vezes não é comum, uma carne seca de manhã, enfim. Mas ou ovo, ou queijo, ou whey, né? Pela manhã, e à noite o mesmo princípio. Tem que ter proteína, carne, peixe, frango, ou whey, ou ovo, né? Ou queijo, enfim, os lácteos também. Ou é uma máquina, viu? O cara... Samantha agora eu entendo, Samantha, quando tu começa a falar que o cara é uma máquina, igual a Samantha explicando as coisas. Cara, beleza. Uhum. Também tô com outro ponto aqui. Fato ou mito? Caloria é tudo? Onde eu quero entrar? Vamos entrar ali no público da galera agora da academia, né? Uhum. Temos agora, eu acho que é mais preocupado com isso, geralmente são uns 40 mais, 50 mais, que se preocupam em calcular a caloria, o que vai comer, o que vai consumir, o que vai gastar. Tem uma preocupação maior. E relacionado aos nutrientes aí, eu concordo com você, né? Tô com 43 anos. Olha aí. E o que é engraçado, que eu acho que tem um ano onde eu comecei realmente
a separar os nutrientes. Hoje em dia eu tenho que fazer minha reposição. Não reposição, mas eu uso vitamina D, uso zinco, coenzima Q10, ômega 3. E é impressionante o quanto isso mexe com a disposição do meu dia a dia. Né? Tava até conversando esse dia lá em casa e falei, cara, eu reparo que até meu cabelo cresce mais rápido, minha barba, minhas unhas, tudo cresce muito mais rápido. Isso é verdade. Até minha performance no trabalho é diferenciada. Sim. Mas, cara, isso é uma preocupação, acho que só com os 40 a mais. Por isso que eu tô te fazendo, eu tô entrando nesse bloco agora com esse tipo de pergunta. Caloria é tudo? Pois é. É uma polêmica, né, muito grande, porque muita gente defende que, basicamente, para você emagrecer, né, você precisa reduzir caloria, né? É só a conta matemática. Ou para você manter saúde também, né? Você precisa basicamente calcular ali sua taxa metabólica né, e ter uma ingesta relacionada àquilo. E ok, é um raciocínio legal para um início. Mas aquilo que a gente falou, só a caloria não necessariamente vai proporcionar para você os nutrientes adequados. Teve um estudo recente que saiu interessante comparando dietas ricas com a mesma quantidade de calorias, mas com grande quantidade de ultraprocessado, e outro grupo era com uma dieta mais saudável mesmo, de nutrientes. O grupo que comeu seguiu uma dieta mais natural, né, sem os ultraprocessados, emagreceu mais do que o grupo que consumia ultraprocessados. E um outro trabalho também, um outro desfecho, foi que o grupo de ultraprocessados acabou ganhando mais peso mais rápido do que o grupo que emagrecia comendo bem. Então, assim, nosso corpo ele não é só matemático, ele é biológico, né? Uma vez que ele é biológico, não adianta você só viver de continha de caloria. Logicamente, você tem que respeitar isso, né? Pessoas que têm uma massa muscular maior, elas que têm uma atividade física maior, elas precisam de um pouco mais de calorias. Porém, o corpo precisa muito mais de nutrientes do que de calorias. Tá? Então, é muito mais o raciocínio em cima de vitaminas, minerais, antioxidantes, quantidade adequada de proteína. E aí, sim, você vai fazer uma avaliação da parte de energia também, né? Avaliar a dose de carboidrato. Mas o seu corpo ele tem uma demanda muito maior de nutrientes, né? Que haja um fornecimento adequado de nutrientes do que se só pensar em caloria. Né? Entendi. Isso arremete também, vamos escolher, aquela galera ribeirinha, né? Sim. Que eu te falando, é uma galera que tem alimentação mais natural. Até por não ter muito acesso aos industrializados. Então você percebe que praticamente é aquilo, você vai duvidar de uma pessoa do interior, é uma pessoa que aparentemente é o corpo mais forte, uma longevidade muito maior, tem uma carga de trabalho diário do cotidiano dele, onde praticamente quase ninguém consegue acompanhar, até porque é algo muito mais natural, primitivo até. Né? Então acho que tem tudo a ver com a relação comida natural e os industrializados. Né? Sim. Tem um trabalho legal de um pesquisador, ele é dentista de formação, o nome dele é Weston Price. Ele, se não me engano, é bem antigo esse trabalho dele. Certo. Ele visitou populações tradicionais, só que não, logicamente ele não visitou os ribeirinhos, mas ele foi em esquimós, aborígenes, enfim, tribos indígenas, só ao redor do mundo. E ele visitou, logicamente, locais onde a alimentação desse grupo era alimentação natural, era aquilo que eles, né, tinham acesso ali no dia a dia deles. Não tinha entrado ainda ali o industrializado. E ele tirou foto, como ele era dentista, ele tirava foto, por exemplo, da arcada dentária, enfim, ele saía tirando foto. A esposa dele, tinha alguém que ia com a parte era responsável pela parte das fotos. E aí era interessante. E ele voltou depois de alguns anos, décadas depois, nesses grupos tradicionais, onde já tinha ali entrado alimentação industrializada. E era impressionante a diferença, por exemplo, de arcada dentária. Num grupo, dente tudo certinho, assim, aquelas coisas, assim, parecia aquela arcada que hoje você nem vê mais aqui na cidade. Aqueles dentes todos certinhos, todos adequados para a cavidade oral, tudo certinho. No grupo recente, tudo alterado, dentição toda assim, com alteração de padrão, dente em cima do outro, enfim, coisas totalmente alteradas. Né? Então, existe um impacto muito grande, né, da alimentação na vida como um todo, em todas as áreas. Todas as áreas do seu corpo são alteradas com a alimentação. Sua parte cognitiva, né, seu raciocínio, sua memória, sua inteligência, a sua imunidade. Você vai adoecer mais ou menos dependendo da sua alimentação. Você vai ter mais inflamação ou não dependendo da sua alimentação. Você vai ter mais performance física, né, seu músculo. Você desconta na alimentação. Tudo.
A alimentação muitas vezes ela é um refúgio para muita gente, né? A sua performance física, tudo, todas as áreas do seu corpo, sua parte sexual, sua liberação de hormônios, seu ciclo menstrual, né, tudo isso tem interferência, né, a partir da alimentação. E aí, né, falando do público 40+, tem alterações bem interessantes, né, nesse público. Essa seria a pergunta, né, que é comumente. Sim. Tipo, sim. Quais mudanças metabólicas comumente aparecem a partir dos 40 e 50? Pois é, nesse público é algo bem interessante. Se a gente for analisar biologicamente, a partir dos 40, em alguns casos até a partir dos 35, a gente pode dizer que já começa a ladeira abaixo. Uhum. Então, até os 20, 30 ali, você está no auge da sua performance, né, da sua produção de hormônios. Mulher hormonal é mais rápido. Geralmente, nos 40, a parte hormonal já começa a diminuir. Mais rápido que o homem? Porque assim, na verdade, você já é feito de alteração hormonal, né? Mulher toda hora tem modificações, tem oscilações bem maiores, né? A mulher, naturalmente, mensalmente, alterações hormonais. Tem a alteração hormonal fisiológica, mas é um pouco mais rápido, sim, os impactos da redução hormonal, né, na mulher. Sim. Então, assim, tanto na mulher, a redução do estrogênio, né, que é o que acontece principalmente a partir dos 40, e no homem a redução da testosterona, isso ocasiona toda uma mudança de fato metabólica. Que tipo de mudança? Há uma redução global da sua taxa metabólica basal. O que é isso? O seu metabolismo como um todo ele vai diminuindo a partir dos 40. E tem vários mecanismos envolvidos que vão fazer com que o seu corpo acumule mais gordura na barriga. Então, tanto a baixa de testosterona quanto a baixa de estrogênio faz o seu corpo ter uma expressão menor do seu metabolismo de queima de gordura. Então, você queima menos gordura, digamos assim. Tanto o seu metabolismo diminui, né, por mecanismos hormonais, diminuição do efeito dos hormônios, quanto há uma redução da expressão da queima de gordura, né? O termo técnico é beta-oxidação. Então, há uma diminuição da queima de gordura. Então, você tem uma tendência a acumular mais gordura na barriga. Consequentemente, você também vai ter uma tendência maior a alterações do colesterol, a alterações da pressão, a alteração da glicose, da insulina. Você atinge assim, um perfil mais inflamatório, seu corpo fica mais tendencioso à inflamação. Então, todo um conjunto de alterações metabólicas mesmo são comuns de acontecer a partir dos 40+. Tem um outro ponto, o seu corpo, tem um estudo que saiu recente que é interessante, que é um estudo na área de cronobiologia. O que é isso? É a área que estuda meio que o seu ciclo circadiano, que é meio que o seu relógio biológico. Então, seu corpo ele é programado para acordar em determinado horário, para liberar enzimas digestivas em determinado horário, ou seja, o ideal é que você coma mesmo em horários comuns, né, regulares. Você almoça todo dia, meio-dia, ou entre meio-dia e 1 hora, 2 horas. Certo. Você tome café, aqueles que são acostumados a tomar café. Você lanche, que você jante, que você faça refeições em horários regulares, que você faça atividade física em horários regulares. Por quê? Porque o seu corpo como um todo se prepara para exercer aquelas funções. Então você vai... seu músculo, ele é um órgão que produz, libera uma série de substâncias no seu corpo. E ele vai liberar melhor, ele vai trabalhar melhor se você fizer uma atividade em determinado horário. Você provavelmente percebe que tem pessoas que são mais diurnas para atividade física. Tem pessoas que são mais noturnas. Performam melhor de manhã ou de tarde ou de noite. Isso é individualidade, mas todo corpo tem a sua cronobiologia, seu horário melhor de executar determinadas ações, né? Seja dormir, seja comer, seja fazer atividade física. Até os 40, o seu corpo ele sabe lidar com... eu não estou dormindo no horário certo, eu não estou comendo no horário certo, eu não estou dormindo no horário certo, faço atividade quando dá. Até os 40 ele sabe lidar. A partir dos 40, o corpo fica um pouco mais exigente, ele já não aceita qualquer coisa. Vai não dormir, passar uma noite sem dormir, pós 40, compara com como era passar uma noite sem dormir com uns 20. Não, né? Parece que o caminho passou por cima de mim. É isso. Então, efeitos do álcool, efeitos de uma alimentação ruim. Então, após os 40, a conta chega. Após os 40, o seu corpo está com menos capacidade de lidar com agressões que você faz, né, no seu corpo com os seus hábitos. Seja alimentação, seja sedentarismo, seja sono ruim. O sono ele é fundamental para várias coisas. A gente não tem como falar de hábitos saudáveis se não tiver sono. Tem uma área no nosso cérebro que é o córtex pré-frontal, que é essa área aqui do cérebro. Ela é a área mais nobre do corpo, digamos assim. É a área que faz com que nós sejamos capazes de racionalizar as coisas.
Por exemplo, tu só é gestor de uma empresa por causa do teu córtex pré-frontal, porque ele te dá a capacidade de planejar, organizar, monitorar, tomar decisões com base num cenário. Então, essa racionalização da vida, ela só é possível por causa dessa área do seu cérebro. Só que ela é muito custosa. Então, qualquer agressão que você faz com o seu corpo a partir dos seus hábitos, a primeira área que sofre é o seu córtex pré-frontal, ou seja, a sua racionalidade diminui. Então, dormiu menos de 6 horas por dia, você vai estar muito menos racional, muito mais impulsivo. Então, qualquer decisão que você vai tomar vai ser impulsiva. Qualquer não vamos generalizar, mas você vai ter uma tendência muito maior a ser mais impulsivo do que racional. Então, isso gera bola de neve, né? Porque se você não dormiu bem, no outro dia você já tem uma tendência a não querer fazer atividade física, a não querer se alimentar bem. Por quê? Porque seu córtex, que é aquela parte do cérebro que diz o certo, que faz o difícil quando ele é o certo a fazer, ela tá menos nutrida, ela tá menos descansada, ela tá mais cansada. Então, quando você não dorme direito, você tem menor função racional, você vai adotar hábitos piores. Então, o corpo como um todo vai sofrer. E aí, pós-40, você está muito mais suscetível a esses efeitos do sono ruim, da alimentação ruim. A alimentação ruim também tem estudos mostrando que quando você não se alimenta bem, né, principalmente quando você bota muito ultraprocessado, muito alimento químico, industrializado, você vai agredir seu córtex pré-frontal. Então, você tem digamos assim, uma nuvem na frente da sua racionalidade. Né? Eu vejo isso na prática, cara, na academia, sabia? Vamos supor, eu trabalho com o pessoal, o marido e meus clientes são 40 a mais, né? Mas eu vejo isso aí na prática. Sim. Não dormi direito, péssimo treino, cara. Porque ontem eu fui para aniversário, cara, aí me esbaldei no docinho, treino péssimo outro dia, tá se arrastando, não rende, não recupera direito. Acontece muito isso que você falou, eu vejo na prática. Sim. Todo santo dia, né? Sim. Vamos lá. Tá bom. Como manter agora ou aumentar a massa magra nessa faixa etária? É o vilão da parada. Vamos entrar para a área fitness, né? Uma das alterações metabólicas que eu esqueci de falar é justamente a redução da massa muscular. Né? Você tem menor, tanto o efeito da testosterona quanto o efeito do estrogênio, você tem menor desempenho muscular, digamos assim. O seu músculo diminui performance, né? Você tem uma tendência maior à perda de massa muscular com o passar dos anos. E o osso, ele meio que acompanha o músculo. Tudo aquilo que estimula o músculo, muitas vezes estimula também o osso. E tudo aquilo que desestimula o músculo, desestimula o osso. Então você tem mais perda de óssea, né? Você tem mais tendência à osteoporose com os 40 a mais. Então o exercício ele é fundamental, né? Para vários pontos. Né? Eu praticamente comecei a correr recentemente porque eu li que o exercício ele estimula a sua parte cerebral, né? Então sua cognição como um todo ela é otimizada com exercício aeróbico. Logicamente que o exercício de força ele é fundamental para vários aspectos, está associado a melhor qualidade de vida, tudo funciona melhor com exercício de força. Mas o mundo perfeito é você associar os dois. Então você opera muito melhor quando você tem um exercício aeróbico junto. Do ponto de vista de alimentação para desenvolvimento de massa muscular, a gente não pode deixar de falar de oferta adequada de proteína. Então, aquilo que a gente falou, tem muita gente que não come proteína em níveis ótimos. Né? Se a gente for fazer uma conta básica, uma oferta mínima seria de 1 grama de proteína por quilo de peso. Né? Assim, mínimo. Se você quer ganhar massa muscular, você vai subindo aí, 1,4, 1,6, 1,8, né? Conversar aí com o nutricionista. Mas se a gente for falar 1 grama de proteína por quilo, como é que eu traduzo isso para o dia a dia? Uma pessoa de 70 quilos, vai precisar comer 70 gramas de proteína. Geralmente o cálculo é de 1 para 4. Agora, Ribas, isso aí para a pessoa comum, cotidiano. Sim. Porque o que eu me deparo muito? Vamos lá, chego lá, a pessoa fez o cardápio, né? Uhum. Vai fazer um treino, eu vou intensificar esse treino dessa pessoa. Sim. E às vezes eu noto uma perda de massa magra com o mesmo cardápio. Segundo a minha aluna está falando que está seguindo o cardápio. E geralmente eu peço para ter um feedback com o nutricionista dele. Eu falo, cara, é o seguinte, se eu perdi, significa que ou você não está cumprindo o cardápio ou ou a ingesta dele não está correspondendo à saturação que eu estou tendo com você. É porque assim, o desenvolvimento muscular ele depende de vários... Existe o a mais para o treino? Existe. Calcula mais. Sim. Seria o mínimo para a oferta para manutenção de massa. Se eu estou em maior demanda, eu tenho que aumentar. Né? Tanto mais massa quanto mais energia como um todo.
É porque é um tripé, né? Geralmente quem está querendo ganhar massa também quer emagrecer. E quem quer ganhar massa, quem quer emagrecer, também quer melhorar a performance. Geralmente quem quer emagrecer tem que ganhar massa. Né? Então você fazer os três juntos, você manter massa, manter massa muscular ou até aumentar, emagrecer e ainda manter performance é difícil. Porque para que haja o ganho de massa muscular, eu tenho que aumentar a proteína. Para que haja emagrecimento, eu tenho que reduzir calorias e energia no geral. Como é que eu aumento calorias? Eu posso fazer uma dieta hiperproteica, focar mais na proteína? Pode. Mas acaba diminuindo performance. Então, é um pouco desafiador mesmo fazer os três juntos. E é toda hora ajustando. Mas, de fato, você acaba precisando um pouco mais de proteína. O que seria, por exemplo, 70 gramas de proteína dia? Se você multiplicar por 4, vai dar mais ou menos o quê? 280. Seria 280 gramas assim, da proteína em loco mesmo no seu dia a dia. 2 bifezinhos ali dá mais ou menos 100 gramas. Então, a gente estaria falando de 2, 4, 6 bifes por dia. Quem é que come? Né? É desafiador até 2. Muitas das vezes você tem dificuldade. Aí entra, né? Ovo, né? Ovo é 6 gramas de proteína. Então, geralmente você comer 2, 3 ovos numa manhã, 2, 3 ovos à noite, ou então botar um whey. Então, tem coisas que você vai botando para garantir uma oferta adequada de proteína. Então, mas se pelo menos tiver a proteína, dá para você bater esse 1 grama tranquilo. Vai sendo mais desafiador, você bater 1,4, 1,6, 1,8, que aí meio que quase que dobra isso. Né? Então, você teria que ter ofertas ali de 150, 200 gramas de proteína num prato. Mas o mínimo do mínimo se no café da manhã você botar ali 2 ovos, ou um scoop de whey, se você não tem o costume ali de comer mesmo, fazer uma batidazinha ali, bater uma fruta, uma banana com whey, uma aveia, uma chia, uma linhaça, uma biomassa de banana verde, enfim. Sim. Misturar uma fibra com uma fruta e a proteína. Isso é uma refeição completa. Eu gosto muito de defender o açaí. Né? O açaí, o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, eles fizeram um levantamento com mais de 270 alimentos do mundo inteiro para avaliar o potencial antioxidante dos alimentos. Né? Nós envelhecemos porque nós vamos oxidando, nós vamos enferrujando. Se nós consumimos alimentos antioxidantes, a gente retarda o envelhecimento. O açaí ficou em segundo lugar nesse levantamento mundial de alimentos antioxidantes. Imagina a partir de amanhã eu estou vendendo açaí lá no café, hein? Olha aí, ó. Você imagina você botando isso todos os dias na sua vida. Sim. Compara esse café da manhã com açaí e um whey com um café da manhã de pão com bolacha, né, e margarina. Né? O pão com bolachinha, creme crack e margarina. Então, 2, 3 ovos de manhã com um whey. No almoço ali, você botar ali uns 2, 3 pedaços ali ou de carne, de peixe, ou de frango. E aí, no meio da tarde, qualquer coisa, mais uma dosezinha de whey, ou então 1 a 2 ovos, e aí de noite jantar, né, ou ovo novamente. Né, você ter 3 a 4 ofertas mínimas de proteína no seu dia é fundamental para que haja manutenção de massa. Aí tem a parte de suplementos também, né? Tanto whey, creatina também ajuda na parte de massa muscular, na parte de energia, de performance. Então, desenvolvimento muscular, geralmente você precisa de energia, né? Ter performance para treinar, então entra aí toda a parte de suplementações que melhora a parte de energia, como você falou, magnésio, vitamina D, coenzima Q10, creatina, cafeína, são suplementos que melhoram performance, que vão fazer com que você tenha mais performance para treinar. Você precisa do substrato em si, que é a proteína, né, e você precisa da parte hormonal, né, bem equilibrada. Se tiver realmente testosterona baixa ou estrogênio mais baixo, você vai ter um desafio um pouco maior de ganhar massa. Mas equilibrando isso, a parte de performance, a parte energética, né? A parte de oferta adequada de proteína e a parte muscular, você geralmente vai ter resultados melhores no ganho de massa muscular. Vou fazer uma pergunta aqui. A gente notou também que nos últimos anos apareceram vários laboratórios, na verdade, dos manipulados, né? Sim. Geralmente essa demanda é pela falta de tempo, porque a pessoa não consegue resgatar isso na alimentação. Vamos supor, quando o manipulado ele entra em ação... Eu gosto de dizer assim, se você tem uma alimentação de frutas, verduras e legumes orgânicos, peixe de rio, frango caipira, gado de pasto, e você pega de 20 a 30 minutos de sol por dia, entre 10 e 2 horas da tarde, vou morar no sítio. com 80% do seu corpo descoberto, você não precisa tomar uma vitamina. Mas quem é que hoje em dia tem acesso a orgânico? Quem é que tem acesso a peixe de rio, a frango caipira? Hoje em dia, a produção de alimentos, ela tem um objetivo mais de escala, né? Então, muita coisa mudou, então você tem oferta de nutrientes como um todo já um pouco menor. A gente pega isso daí e frita, a gente pega isso e refoga. Tá certo que, logicamente, a gente tem que fazer, mas o próprio processo de submissão disso a temperaturas, muitos nutrientes também se perdem, né?
vitamina C, por exemplo, é muito termosensível, né? Oxidante, né? Congelar, ou fritar, ela pode perder. Então, tem nutrientes que são muito sensíveis a variações de calor. E tem alguns nutrientes que também diminuíram, né? Mesmo com uma alimentação natural, muitas das vezes faltam algumas coisas. Então, assim, e tem coisas que não é nem tanto alimentação, é o sol, né? Quem é que hoje em dia pega 10 minutos de sol, consegue pegar 10 minutos de sol por dia no sol de Manaus? Sim. Então, que é a vitamina, no caso da vitamina D, que tem inúmeros efeitos benéficos no corpo. Tem estudos mostrando que, por exemplo, atletas que têm nível de vitamina D acima de 50, 60 têm melhor performance do que aqueles que têm abaixo de 20. Então, a vitamina D está relacionado com uma série de coisas que vai interferir na sua performance. Vitamina B12. Então, hoje em dia, é um pouco mais desafiador se atingir níveis ótimos de saúde, só com alimentação e exercício. Você pode ter uma saúde muito boa com alimentação e exercício, fazendo base sem tomar uma vitamina. Mas para você atingir níveis ótimos, por isso que eu digo que quando a gente maneja essas coisas, a gente quer otimizar. O que é otimizar? Aquilo que está bom, eu quero deixar melhor. Eu quero o máximo da minha performance. Manejando aquilo que é natural. Né? Logicamente que tudo tem dose tóxica. Então, se eu quero o efeito benéfico daquele nutriente, eu não vou dar aquele nutriente só para não ter a doença da falta daquele nutriente. Uma coisa é eu manter minha vitamina D acima de 20. Uma vitamina D acima de 21, eu não tenho a doença da baixa vitamina D. Mas a vitamina D acima de 50, 60 está associada a melhor performance. Então, eu vou querer minha vitamina D só não ter doença, ou vou querer ela com 50, 60? Então, eu vou conseguir pegar 10 a 20 minutos de sol por dia no meu corpo? Não. Então, eu vou tomar um suplemento de vitamina D. Certo. Então, esse é o raciocínio da suplementação. Se eu posso morar num sítio, comer tudo orgânico e ter uma alimentação mais natural possível, uma vida mais natural possível, ok. Só que o século XXI não é assim. Sim. Né? Tem estudos, né, estudos, por exemplo, nas Blue Zones, nas áreas do mundo onde vivem as populações mais longevas. Basicamente, essas áreas, né, são áreas onde a população chega facilmente aos 100 anos e chega bem, chega com saúde. Basicamente, são áreas que têm estilo de vida tradicional. Né? Alimentação, mais ou menos, você falou do Ribeirinho. Alimentação mais tradicional, o movimento faz parte do dia a dia, né? Não necessariamente vão para uma academia, mas sobem, descem escada, mexem com jardinagem, mexem com agricultura, estão a toda hora em movimento, são pessoas que participam, que têm círculo de amizades, são pessoas que têm espiritualidade, enfim, são vários fatores que estão envolvidos. Hoje né? o teu público maior é a galera do fitness, da academia? Não. O pessoal quer realmente... geralmente a dor não tenho energia para brincar com meu filho. Não quero... realmente estou me sentindo muito cansado. Enfim, parte sexual começa a afetar. Então, geralmente são pessoas mais ou menos nessa faixa, 40 mais. 40 mais. Aparece também pessoas mais jovens, mas geralmente com níveis de motivação até menores. Não, quero emagrecer para uma festa, quero emagrecer... E aquilo que a gente falou no início, esse nível de motivação, ele que vai dizer, né, se a pessoa vai... De acordo com o que a pessoa me fala, nessa pergunta, eu sei se ela vai emagrecer, vai permanecer magra, vai ter ou se ela vai ser lifestyle, né? O que te motiva, né? O que te motiva a emagrecer? Então, se a pessoa fala que não, eu quero melhorar a energia, eu quero melhorar a minha saúde mesmo, eu quero, sim, chego em casa não tenho energia para nada, essa pessoa eu sei que eu consigo conduzir de uma forma que ela vai ter muito mais tendência a adotar um estilo de vida mais saudável para a vida do que aquela que só quer emagrecer por uma festa, então, sim, só exclusivamente, puramente estético. Às vezes o estético é motivador o suficiente para a pessoa adotar hábitos, né, saudáveis. Mas acaba que fica uma motivação mais superficial, digamos assim. Né? É uma pessoa que é um pouco mais tendenciosa ao atalho. Né? Não, se o que importa é o estético, se tem um medicamento aqui, alguma coisa que possa me deixar de melhor performance, eu vou adotar. Mas, enfim, faz parte. Mas, assim, quais são os sinais que dizem tá na hora de eu procurar um médico? O que acontece lá, às vezes? A pessoa, 40 a mais, vamos supor, mulher, chega lá comigo, cara, eu estou fazendo dieta, mas, cara, eu noto que eu estou perdendo massa magra, eu estou seguindo tudo direitinho. Aí, vamos lá, fator hormonal. Sim. É um cara que influencia muito para a dieta, ou eles são pessoas independentes, são sujeitos independentes? Não, estão totalmente interrelacionados, né? Aquilo que eu até cheguei a falar.
substrato energético, ou seja, ter os nutrientes necessários para ter energia, né, isso envolve a alimentação e algumas vitaminas, ter a oferta adequada de proteína e ter o hormônio, a base hormonal para dar suporte. É como se fosse o pedreiro, a parte do material e o engenheiro. Então, se você não tiver os três juntos, você não tem uma obra. Então, o seu corpo ele precisa do material em si, né, que é a proteína, para construir músculo. Ele precisa da parte energética, ele precisa ali da mão de obra, né, que vai precisar dos nutrientes necessários para ter energia, e precisa de alguém coordenando tudo isso, que é o engenheiro, que no caso são os hormônios. Então, muitas das vezes, a pessoa começa uma mudança de hábito, começa uma intervenção, começa um ajuste. Então, a pessoa, às vezes, o que é mais comum? A pessoa do nada acordar, ver uma notícia, ver uma pessoa bem, então alguma coisa cai a ficha dela, ela fala, não, tem que cuidar da alimentação. Ela começa a ir para uma academia. Ela começa a ajustar um pouquinho a alimentação e ela vê que ela não tem o resultado que ela tinha lá atrás. Meu maior público é esse, que começou a fazer alguns ajustes daquilo que fazia lá atrás e não tem resultado. Isso geralmente já é um sinal. Já é um sinal. Então, baixo resultado frente a processos de cuidado inicial. Então, comecei um pouco na alimentação, comecei a ir na academia e estou tendo baixa energia, estou tendo dificuldade de aderir, de ter mesmo energia à disposição para ir para a academia, ou para me manter no treino, ou então depois do treino eu sinto muito cansaço, então eu sinto muita dor. Né? Tem muita gente que tem um problema de recuperação muscular. Então, também é um sinal, né, que chama atenção. Então, geralmente, baixa energia, baixa resposta à atividade física, resposta à alimentação, baixa imunidade, diminuição da parte cognitiva mesmo. Eu gosto sempre de dizer, assim, se a gente for traçar uma linha, vou explicar um conceito que é uma linha da saúde. Imagina que a sua saúde vai aqui, ó, do -10 ao 10. Uma pessoa que não tem doença, não necessariamente ela está super saudável aqui. Né? Ela pode estar no 0 a 0 ou ela pode estar no início do negativo. Eu digo que sobrepeso, cansaço, é como se fosse o -1, o primeiro nível de um processo de adoecimento crônico. Se eu não fizer nada para mudar o que está na base disso, que é estilo de vida, eu vou evoluindo nesse adoecimento. Começa a aumentar uma pressão, começa a aumentar um colesterol, começa a aumentar o açúcar, e com o tempo você vai tendo, né, outras doenças. Começa a afetar rim, começa a afetar a circulação, coração, enfim. Ninguém atravessa a rua e tem um infarto. Né? O infarto é uma doença construída ao longo de 30, 40, 50 anos de hábitos ruins. Então, geralmente, o -1 é onde aparecem esses sintomas mais inespecíficos. Eu vivo doente. Eu vivo cansado. Qualquer coisa que eu faço dói meu corpo. Muitas das vezes isso precisa de uma intervenção, seja de reposição de vitamina, seja de ajuste hormonal, seja de uma intervenção da parte dietética mesmo, da dieta um pouco mais específica, né, que o nutricionista vai ajustar direitinho. Então, nesses casos onde você está ali no limbo entre não ter a doença, propriamente dito, mas também você não está se sentindo saudável, você não está se sentindo com energia, com disposição. Eu digo que o meu objetivo, né, na clínica é direcionar a pessoa para o nível, para cá, para mais de 10. O nível onde você tem mais energia, disposição, raciocínio, memória, imunidade, função hormonal, função sexual, enfim, onde todos os aspectos do modo como o corpo funciona, que eles se tornem otimizados. Uhum. Né? Se eu só não tenho doença, eu não estou saudável. Não necessariamente eu estou saudável. Então, para que eu atinja níveis ótimos de funcionamento, eu preciso estar em um estado ótimo de equilíbrio. Né? Eu acho que é só quando chega nos 40 que ele se preocupa aí com isso. Né? Antes vai pensando em várias outras coisas. Porque a cabeça hoje em dia é isso, é envelhecer o mais jovem possível, né? Sim. Então, hoje em dia eu procuro isso, eu tento fazer isso, né? Uhum. São os hábitos alimentares, regular um pouco mais o meu sono, né? A minha parte laboratorial é algo que anualmente, ou às vezes a cada 6 meses, eu me preocupo em refazer para poder ver se eu estou numa linha correta. Então, eu acho que os meus resultados, dos meus 40 para cá, eu acho que eles ficaram melhores do que dos meus 35, porque eu só me preocupava na maromba. É muito comum. Assim. Né? E eu tinha uma preocupação muito grande. Falei, cara, eu já vi amigo meu cedo infartando. Falei, caraca, bicho, será que eu fiz escolhas legais lá atrás? Sim. Eu estou muito preocupado. Então, essa é uma faixa etária que eu me preocupo muito em trabalhar hoje em dia, que eu acho que é uma galera mais fiel, relacionado ao compromisso do cardápio, dos seus exames, resultado no treino, né? Em te dar resultado, queira ou não, estético ou fisiológico. Então, essa é uma preocupação que eu tenho como personal. Sim, geralmente eu
Hoje que acho que a gente vai manter uma parceria aí. Sim, sim. Tá bom, vamos lá. Ribas, para essa galera dos 40 e 50 a mais, me fala sobre os atalhos. O que eu falo sobre os atalhos? Acabei de falar contigo. Pô, tio, mas eu vi que meu hormonal tá baixo e o meu amigo lá falou que eu preciso tomar um negocinho. Sim. Aí a pessoa dos 40 a mais vai e toma um hormonal. Uhum. Dá um pump, resultado estético legal, Temporário, mas e aí, o que você... É. Qual é a tua visão sobre isso? Mexer com hormônio é algo complexo, né? Enfim, tem uma área da medicina que trabalha basicamente com as doenças relacionadas às alterações hormonais, né, que é a endocrinologia. Hoje em dia, na nutrologia, assim, você, em alguns casos, maneja hormônios por algum período, mas visando a correção de aspectos que estão alterados, né? Você usar o hormônio único e exclusivamente para um fim estético, muitas das vezes pode trazer, logicamente, que se isso não tiver por trás de todo um acompanhamento, de todo um direcionamento, isso pode trazer consequências maiores lá na frente. Qual é o ponto? É sempre olhar para isso como se fosse um atalho mesmo. Eu estou com baixa performance, deixa eu tomar uma teste para melhorar. Se não melhorar a alimentação, se não melhorar sono, se não melhorar... Você vai botar um turbo desse num Fusca, né? Você vai botar permitir que um carro super acelere se ele não tem freio, vai ter problema. Então, o teu corpo, a todo momento, ele precisa ter, ele pode ter, né, o aumento da aceleração, mas ele tem que ter um sistema do freio dele adequado. Então, se você botar o motor de uma Ferrari ou de uma Brasília toda desparafusada, né? Lataria cai lá na frente. Então, assim, o uso do hormônio, ele pode ter efeitos, né? Hoje já tem linhas que defendem uma manutenção dos hormônios em níveis ótimos, só que é um manejo que é um pouco mais contínuo. É muito difícil olhar para o hormônio só como algo pontual, né? Vou tomar aqui, beleza, vai ter um resultado pontual, mas aí depois ele vai abaixar, né? O teu corpo, ele tem o que a gente chama de mecanismos de feedback. Toda vez que você bota alguma coisa externa, um hormônio externo, ele tende a diminuir a sua produção natural. Ele tem mecanismo de voltar natural depois, mas geralmente demora. Então, se você botou uma testosterona aqui, aplicou do nada, sem nenhum tipo de cuidado, a sua produção natural diminui, você vai demorar ali 5, 6 meses para ter uma volta normal. Só que o que acontece? Se antes sua alimentação era ruim, seu sono é ruim, a sua capacidade natural de produzir isso é comprometida. Então, você não vai voltar. É como se a gente for pensar em números. Não, estou com minha testosterona ali na casa dos 400. Ok. Vou tomar aqui da minha cabeça. Ela vai bater 1.000, 1.500. Mas aí depois ela vai baixar para 200. Ela vai baixar para 100 e pouco. Esse 100 e pouco, num hábito ruim, que você adote depois, dificilmente ele vai voltar para os 400. Né? Ele vai ficar acabando operando por ali no 100 e pouco. Então você abaixou do nível que você estava lá atrás. Então tem que ter um manejo de forma um pouco mais contínua. É um trabalho um pouco mais... Por exemplo, a reposição hormonal na menopausa. Isso gera... Eu, particularmente, eu prefiro que a pessoa vá numa ginecologista, em alguém que, de fato, acompanhe ela de forma contínua, porque cada pessoa reage de uma forma. Né? Hoje em dia tem diversas formas aí, né, de reposição hormonal. Então, é uma área assim, que precisa de um acompanhamento um pouco mais de perto. Né? Então, nunca fiz uma reposição aqui, pronto, acabou. Você tem que estar medindo, a cada 3 meses, cada 6 meses. Medir depois de 6 meses, está ok, está equilibrado, mantém... Porque sempre vai depender da mudança do ambiente, mudança da base. Então, ela está baixa, eu vou botar uma testa para repor. Se eu não melhorar sono, alimentação, atividade física, né, manejo de estresse, hoje em dia, uma das coisas que mais baixa a testosterona é estresse. Né? Quem é que não se estressa hoje em dia? Quem é que não tem problema para resolver? Quem é que não... Então, cortisol sobe, testosterona baixa. Tá? Comum. Dormir pouco, testosterona baixa. Me alimentei mal, testosterona baixa. Muito sedentário, testosterona baixa. Então, a vida do século XXI abaixa testosterona. Né? E prejudica, né, no caso da mulher, né, os ciclos hormonais ali, que após os 40 também já começa a diminuir. Então, a manutenção de hormônios em níveis ótimos é fundamental para que você tenha performance. Porém, como que você vai fazer isso é muito importante que seja acompanhado. Porque tanto tem que estar atrelado à mudança de hábitos, que senão entra naquilo que a gente falou, de só dar o turbo num carro que não está preparado, quanto tem que também ser acompanhado, né, para ver a forma que vai ter a melhor resposta. Temos aqui, pode-se atingir objetivos de bem-estar com ajustes simples no dia a dia?
Sim. Porque depende muito o que é o simples para cada um, né? Pelo menos para mim, acredito que você sempre ter um ovo no café da manhã não é difícil, não é um desafio muito grande. Mas tem gente que fala, não, meu Deus, meu tempo, eu sou muito corrido, eu saio, não tenho muita coisa para fazer, eu não consigo comer nada de manhã. Aí eu acabo comendo na rua. Na minha cabeça, é aquela questão de prioridade, né? De você olhar a alimentação como uma ferramenta, um instrumento de otimização de performance, de melhorar os resultados que você vai ter na vida, em todas as áreas. Então, você sempre procurar ter uma proteína, né, em todas as suas refeições, na minha cabeça, é um ajuste simples. Você evitar, né, ir buscando substitutos para os industrializados. Não consigo terminar de comer sem ter meu refrigerante. Aí tentando aí uma outra coisa. Quais acho que são as barreiras aí? Tempo, acesso? Primeiro é o nível de motivação, né? Porque se a pessoa está super motivada, ela vai adotar o que você quiser. Ela vai acatar, ela vendo o processo de tomada de decisão, ele depende disso, depende da motivação. O que é motivação? Isso é até neurocientífico, né? Hoje em dia tem os estudos de neurociência, eles mostram que para você mudar um hábito, você precisa ter um motivo para a ação. Motivação não é, não estou animadinho para emagrecer. Não, motivo para a ação. Seu cérebro, ele vai liberar dopamina, que é o hormônio, é o neurotransmissor relacionado ao estímulo à ação, se você tiver um propósito claro. Então, se eu não sei nem pelo que exatamente eu estou querendo fazer, qualquer dificuldadezinha eu vou parar. Então, se eu tenho muito claro, eu quero melhorar minha alimentação para ter melhores resultados de saúde, eu quero melhorar meu casamento, eu quero melhorar meu relacionamento com meu filho, minha performance no trabalho, enfim. A pessoa tem um motivo claro, ela adota qualquer coisa. Se ela não tiver isso claro, aí muitas das vezes vem tempo, não consigo. Eu, por exemplo, recomendo você acordar, você tomar a maior quantidade de água que você conseguir. Muitas das vezes, seus símtomas ali de sede, de fome são próximos. Às vezes você acorda, você está desidratado, você acha que é fome, mas na verdade é desidratação. Então, se você acordar, tomar 300, 400, 500 ml de água ali, quem não se adapta muito a tomar só água, também um limão, botar um gengibre em pó, enfim, tem umas coisinhas que dá para botar, que você já oferta antioxidante de manhã, mas só água. Se você acordar e tomar água, isso já é um hábito interessante, já é um hábito de cuidado, que muitas das vezes desencadeia outros hábitos positivos também. Mas tem gente que diz, mas água de manhã, poxa, não consigo. Então, vai muito do nível de motivação da pessoa. A pessoa está motivada, ela consegue organizar de modo que a alimentação seja viável. O ponto toda mudança, né, depende dessa questão do estar motivado e depende de você trazer isso para a sua racionalidade. Você tem que botar essa área do seu cérebro para lhe ajudar. Porque, para eu mudar o hábito, eu vou ter que planejar. Mas é porque eu sempre comia na rua. Agora eu vou ter que, onde eu como não tem salada, então eu vou ter que levar salada. Será que eu consigo falar com alguém para preparar minha salada? Então, às vezes, 15 minutinhos ali que você pare para programar, aquilo ali não vai ser problema para você. Então, meu café da manhã é porque eu acordo e tal, e aí é muito corrido e tal, já sabe. Mas a pessoa tem uma pessoa em casa que dá para preparar para ela. Então, é só dar a orientação, olha, em vez de preparar um pão com margarina, faz um ovo para mim, cozinha um ovo para mim, então cozinha aqui uma batata também, cozinha enfim, corta já as frutas, deixa pronta aqui para mim, para eu levar. Tem muita desculpa, né? É uma preparação. Então, é você utilizar o seu racional para preparar as situações necessárias para você conseguir cumprir a alimentação. No meio da tarde eu sinto muita fome e eu acabo não comendo nada, e de noite eu chego e acabo comendo tudo. Não consigo nem me controlar. Então, bota alguma coisa no meio da tarde. Bota um whey que seja, leva um ovo cozido, leva um ovo de codorna, leva... Então, parar, prever, né, as situações que vão acontecer de posse do conhecimento, né, de posse de uma orientação, e tomar as condutas para que isso aconteça. Cara, eu acho que às vezes a galera que procurou resultados, eles têm justificativas demais, né? Sim. Acho bem assim, para quem procura resultado mesmo, existe uma palavra chamada prioridade, né? Sim. Não tem falta de tempo, existe falta de prioridade, né? Sim. Ajuda a prioridade. E, vamos supor, olha só a gama de coisas simples que você falou aí, onde a pessoa pode se ajustar no cotidiano, que realmente você não precisa estar gastando, ou perder tempo, ou falta de acesso. Isso mesmo. De manhã eu só como pão com café, sei lá, puro, com leite. Cara, cadê o ovo? Sim. Não pode dizer que você não tem acesso ao ovo hoje em dia. Barato, fácil, em todo canto. Né? Sim. Olha a tua refeição hoje em dia. Tem gente que gasta muito mais no almoço, como você falou. Hoje em dia é assim mesmo.
Arroz, feijão, macarrão, batata. Meu amigo, isso aqui tem refeição para 5 dias já. Sim. As pessoas não sabem selecionar. Eu tenho aqui uma porção de salada, eu tenho uma porção de carboidrato e uma porção de proteína. Eu, às vezes, acho que as pessoas querem matar a fome. Sim. E não passar para o seu corpo, cara, isso aqui é o que eu realmente preciso. Sim. É o que ele realmente quer para se nutrir. E só um detalhe, um conceito assim, simples também de mudança. Se a sua saciedade vier mais da proteína do que da massa, a probabilidade de você, pelo menos, ter danos menores ou até não ter prejuízos é muito maior. Então, por exemplo, se no meu almoço, assim, em vez de eu quero comer porque eu quero ficar cheio. Mas tá bom, coma da proteína. Em vez de botar arroz, feijão, macarrão, farinha, purê, batata, num prato só, enche de proteína, não consigo botar salada. Ok, mas se a sua saciedade vier 3/4 do seu prato de carboidrato, isso vai ser problema. Se for 3/4 de proteína e 1/4 do carboidrato, o impacto vai ser menor. Vai ter o dano de não ter a fibra, de não ter a vitamina, o mineral da salada. Mas pelo menos em termos metabólicos, né, você não vai ter um impacto tão grande do que colocar para o seu corpo grande quantidade de arroz, massa, né, de acompanhamento ali. Perfeito. Muito bom. Turma, estamos chegando aqui no nosso final do nosso podcast. Então, cara, vocês viram que o cara é uma máquina, né? Eu falo rápido para tentar falar tudo. É o primeiro entrevistado que eu trago aqui que eu fiz 3 perguntas, eu acho. E olha que tinha uma gama aqui, ó. E Samanta, agora já falei, hein? Por isso que vocês são feras. A Samanta é do mesmo jeito, cara. Você faz uma pergunta pra Samanta, parece que ela tem é uma máquina, a gente fica até preocupado se fazer a segunda pergunta ou não. Mas praticamente é isso. Eu espero que ele tenha tirado algumas dúvidas aqui e que vocês tenham aproveitado vários feedbacks, né? Tenham tido vários insights aí pra vida saudável de vocês, pra galera que é da academia, pra galera que é os 40 mais. Então, muito obrigado aqui, essa fera aqui, doutor Arthur Ribas. Cara, eu vou lá contigo, até que eu já sou do... Vamos começar. Né, 4.3 ali, eu tô nessa faixa que eu preciso chegar melhor lá nos 50. Sim. Então, Ribas, lança aí o teu Instagram, pra galera que quer te procurar, a galera que ficou interessado. Aí, manda aí pra gente, a gente vai botar aí na nossa descrição aqui embaixo. Sim, DR Arthur Ribas, né? ARTURRI, B de bola AS, DR Arthur Ribas. Lá a gente também, né, produz conteúdo de modo a incentivar a parte dos hábitos saudáveis, né? É isso, né? Falando da importância do sono, da alimentação, do exercício, de como isso pode te ajudar a ter melhores impactos e resultados na vida como um todo. E hoje em dia, como a gente também está com criança, com bebê, a gente também tem falado um pouco sobre isso do ponto de vista da criança. Você imagina uma criança que desde a barriga da mãe recebeu o maior aporte de nutrientes possível. Né? Imagina o impacto que isso vai ter na saúde dela pro resto da vida. Né? Hoje em dia já tem vários estudos mostrando isso, né? O quanto que existe uma janela, um período sensível ali de... Na gravidez, o corpo da mulher, na verdade, é todo preparado para... Sim. Então, a gente também tem focado muito nisso, né? De falar desse cuidado com a alimentação da criança, né? Que hoje em dia, às vezes, acaba passando batido, a gente vai repetindo comportamento e tem um impacto, tremendo, seja para bom ou seja para ruim, né? Seja para estimular que ela seja mais desenvolvida mentalmente, fisicamente, imunologicamente, né, que a imunidade dela seja melhor, seja para pior. E tudo isso depende desses mesmos conceitos, que ofereçam um salário adequado para a criança, em termos de nutrientes, vitaminas, minerais, né, de alimentação boa desde pequeno, e estímulos, né, seja de movimento, seja do estímulo certo, né, porque às vezes hoje a tela está associada a uma série de problemas. Então, quanto mais movimento a criança também estiver envolvida, assim, vários efeitos benéficos ela vai ter no desenvolvimento neurocognitivo dela também. Então, a gente tem defendido bastante isso. Então, tá vendo? O cara tá se tiver interesse, seja de melhorar os seus hábitos, seja de melhorar os hábitos da sua família como um todo, só acompanhar aí nossa rede social. Então, turma, aí, muito obrigado. Samanta, obrigado aí, ó. Turma, isso aqui é lábios saudáveis, tá? São nossos cookies de biomassa também, tá? Samanta Castro, muito obrigado desde já. Com certeza a galera vai adorar aqui. Vou já levar para casa também, né? A gente vai biomassa é excelente. Fibras. Aquilo que a gente falou, né? Trigo, açúcar e óleo. São os 3 ingredientes que muitas das vezes são responsáveis por grande parte das doenças que a gente vê hoje. O que a Samanta fez brilhantemente? Ela substituiu esses 3 ingredientes por correspondentes mais funcionais, mais naturais. Então, em vez de trigo refinado com açúcar refinado, ela usa a biomassa de banana verde, que é um tipo de fibra, que ajuda o intestino a funcionar, que tem uma série de efeitos benéficos na regulação, na modulação ali do intestino, melhora o humor, melhora a imunidade, melhora uma série de coisas. Ela usa a farinha muitas vezes usa farinha de aveia, né, usa ovo, usa
açúcar demerara, ou açúcar mascavo, que são açúcares que não são refinados, apesar de ser açúcar, mas por não ser refinado já tem um impacto diferente no corpo. E associado à biomassa tem um impacto totalmente diferente no corpo do que você botar junto com trigo, açúcar e óleo. Então é um tipo de doce, é doce. Perfeita. Mas que tem um resultado no seu corpo totalmente diferente. Então, pronto, olha aí, já fizemos merchandising, Samanta tá com loja nova, né? Loja nova de João Batista, se você quiser. Ali no Pátio Gourmet. Fui lá dar uma visitinha, tá uma loja linda, excelente. É isso. É isso, turma. Então, até o nosso próximo episódio. Dr. Ribas, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham curtido aí, turminha. Forte abraço. Um abraço, tchau, tchau.